Pessoal, segunda parte, tratando de recursos, né? Vamos falar agora dos princípios recursais. Veja, não tem como a gente tratar de um instituto jurídico sem falar dos seus princípios, tá? Gostaria até de falar sobre os princípios e depois dos efeitos dos recursos, dentro ainda da teoria geral dos recursos, para depois, sim, tratar das espécies. Estou doido para entrar nas espécies, mas é relevante, suma importância, temos esse conhecimento, né, do princípio, onde tudo começa. Vamos falar aqui, começando, princípio dos recursos, princípio do duplo grau de jurisdição. Veja, este princípio do duplo grau de jurisdição não tem na nossa legislação, nem tem a previsão expressa, ipsiliteri, na nossa Constituição. Não tem. Só que esse princípio do sistema de duplo grau de jurisdição, na nossa Constituição, ele é tratado implicitamente. Tem aí vídeos de constitucional que fala princípios explícitos e princípios implícitos. Esse, por exemplo, é um exemplo de princípio implícito, tá? E o comando desse princípio implícito está onde? Artigo 5º, inciso 55, parte final, ou segunda parte, onde diz o seguinte, vamos lá pegar o artigo 5º, inciso 55, finalzinho ali. 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados, em geral, são assegurados, segunda parte ou parte final, o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Esse artigo 5º, inciso 55, está dizendo aqui, implicitamente, que estamos tratando do princípio do duplo grau de jurisdição, onde ele abarca aqui o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerente. Tá ok? Assim como os artigos 102, 105, 102, salvo engano, vai tratar sobre STF. Aqui, ó, 102. Artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe, aí vem aqui os incisos e as alíneas, para você dar uma olhada aqui, você vai ver que está lá implicitamente também o duplo grau de jurisdição. O inciso 105 vai falar sobre o STJ, compete ao Superior Tribunal de Justiça, mesma coisa, incisos e alíneas, está lá esse comando implícito do duplo grau de jurisdição. E o artigo 108 vai falar sobre compete ao TRF, Tribunais Regionais Federais, tá? Qual é a finalidade aí do duplo grau de jurisdição? A finalidade é de garantir a realização de um novo julgamento por parte dos órgãos superiores, ou seja, é o efeito devolutivo, tá? Daquelas decisões proferidas em primeira instância. Ou, se a matéria iniciar no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal, tem a sentença, você não gostou daquela sentença, ficou inconformado, você vai entrar com recurso. Esse recurso aí, ele não vai ser julgado no TRF ou no TJ, que deu a decisão. Vai ser
vai ter o efeito devolutivo, devolver para o Poder Judiciário uma instância acima. A instância acima do Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal, TRFs, é o quê? O STJ. Se for uma sentença, decisão judicial de primeiro grau, juiz monocrático, juiz singular, tá? O juízo a quo, termo em latim. Se for uma decisão judicial, uma sentença de juiz de primeiro grau, e você entra com um recurso, esse recurso, ele vai ser julgado, não por esse juiz de primeiro grau, ele vai ser julgado uma instância acima, o efeito devolutivo, devolve para o Poder Judiciário, só que em uma instância acima, no caso TJ, né, Tribunal de Justiça, se for o caso, e aí sim, você vai ter aí o duplo grau de jurisdição, ok? É claro que se a matéria chegou no STF, Zé Fini, aí o leão está morto, porque não tem outro grau acima do STF. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Princípio do acesso à justiça, também conhecido como princípio da inafastabilidade da jurisdição. É importante ler doutrinas, porque aí você vai ver que cada doutrinador aí, de repente, usa um termo, usa o outro. Se você usar só uma, princípio do acesso à justiça, princípio... Aí chega na prova, está lá, princípio da inafastabilidade da jurisdição. Aí você vai ficar assim, poxa, será que é? Será que não é? Não dá, né? Eu sempre bato nessa tecla para que a gente tenha a capacidade, o discernimento de ler várias doutrinas sobre o mesmo tema, para que você veja aí como é que muda algumas linguagens e você faz suas anotações, tá? Desses termos novos que você não está familiarizado, beleza? Bom, esse princípio de acesso à justiça ou da inafastabilidade da jurisdição tem previsão, esse aí, tem previsão constitucional, artigo 35 da Constituição. Com isso, o Poder Judiciário não poderá se eximir de dar a resposta à pretensão judicial, tá? Do autor, ok? Você entra com uma petição inicial, o Poder Judiciário, não vou julgar. Negativo. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. O juiz tem que dar o direito, o juiz tem que dizer o direito, tá? Tranquilo? Beleza. Princípio da taxatividade. Esse é importante e no desdobrar dos princípios, eu vou citar ele mais à frente. Princípio da taxatividade. O rol dos recursos do artigo 994 do CPC é um rol fechado, é um números clausos. Tem que dominar esses sinônimos aí para que você fique tranquilo na sua prova. Aquele que vai aplicar a prova não vai te surpreender. Ou seja, delimita o princípio da taxatividade, ele delimita legalmente os recursos previstos em lei. No caso, a previsão processual, como já falei, artigo 994 do CPC. Com isso, impede a criação de recurso para um caso específico ou até mesmo um tribunal criar um recurso. E o desdobramento disso é extremamente importante. Por que, Mauro? Vou te responder. As pessoas reclamam muito que os processos demoram. É muito recurso aí. Aí que está o detalhe. Por isso que o princípio da taxatividade ele delimita. Porque senão você teria um recurso aí ad eterno, ad infinito. E não é o caso. Então, quer dizer, esse princípio da taxatividade impede aí também que haja uma criação de um recurso para um fato específico. Não, você tem que usar aquele recurso que está lá. 994. É as ferramentas que você tem. Imagina se tivesse mais do que aqueles 9 recursos do 994. Se o recurso hoje, né, já demora aí mínimo 5 anos aí para começar, o cliente ficar ali te perturbando, meu querido. Se não for uma causa de pensão alimentícia, que é célere, e uma causa que envolve também idoso, que é célere, meu amigo, não adianta tu ficar me perturbando, não. Por quê? Porque demora. Eu posso te passar aqui a movimentação, e aí vai. Olha, eu estou com recurso aqui, vamos recorrer também. E aí vai. Entendeu? Esse princípio da taxatividade, ele amarra. São aqueles 9 recursos
que você pode utilizar, caso queira. Tranquilo? Vamos lá. Taxatividade. Vamos falar agora do princípio da duração razoável do processo e da efetividade das decisões judiciais, que tem a ver com o princípio da taxatividade que eu acabei de falar. Ok? Esse princípio da duração razoável do processo, nós temos fundamentações aonde? Na Constituição e no Código de Processo Civil. Na Constituição está onde? Mauro, artigo 5º, inciso 78. A todos é assegurado a razoável duração do processo, assim como os meios que venham a garantir a celeridade processual. Tá? Nós vamos falar mais à frente aí do princípio da fungibilidade, que ele dá uma certa acelerada. Mais à frente, princípio da fungibilidade. Anota aí, segura essa informação, coloca aqui no cantinho. Vamos lá. A todos é assegurado, teoricamente, a razoável duração do processo, assim como os meios que venham a garantir a celeridade processual. Quer dizer, os meios que venham a garantir, não os meios que venham a colaborar com a morosidade do processo. Tá? Não adianta. Você vir aqui com embargo protelatório. Não adianta. Vou falar sobre isso. Mas já estou dando um spoiler aí. Então, tá. No Código de Processo Civil, esse princípio da celeridade aí, da duração razoável do processo e da efetividade das decisões judiciais, no Código de Processo Civil, está lá, artigo 4º. As partes, autor e réu, têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ou seja, o processo já demora. O juiz ainda vai te dar aí não vai te dar tudo que você pediu na sentença. Né? Você pediu 4 coisas na sentença, o juiz só deu só uma. Ah, não, cara. Está lá, ó, artigo 4º do processo civil, e lá, solução integral do mérito. Aí você vai fazer o quê? Entrar com embargo de declaração, que vai ser o nosso primeira espécie de recurso. Cada um tem uma didática. Muitos começam a trabalhar com apelação. Apelação, sentença, apelação. Negativo. Cara. Eu tenho que trabalhar primeiro, saber primeiro o embargo, porque de repente vai dar a sentença, eu embargo primeiro, antes da apelação. Ou, se a outra parte entra com a apelação, mas essa sentença aí, para mim, ela é obscura, eu não entendi, dá duplo sentido, eu entro com o embargo. O embargo, ele interrompe a apelação, o prazo da apelação, ele interrompe. E vou tratar sobre isso, onde eu vou explicar que quando interrompe, esse termo interromper o prazo, ou seja, quando interrompe o prazo, zera tudo e começa de novo. É diferente de suspender o prazo. Quando suspende o prazo, dá um pause para resolveu lá o recurso, deu a decisão, aí continua da onde parou. Agora, quando interrompe o prazo, quando o recurso, que é o caso de embargo de declaração, interrompe o prazo zera. Vou tratar sobre isso de uma maneira muito satisfatória quando tratar ipsiliter do embargo de declaração, que é um recurso que eu gosto muito. Eu vou embargar. O negócio todo eu vou embargar. Beleza? Veja, existe, portanto, a relação do princípio da duração razoável do processo e da efetividade das decisões judiciais, né? Existe com o princípio da taxatividade. Ou seja, com a limitação dos recursos, aonde? Do artigo 994 do CPC. Está limitado ali. Você só pode trabalhar com esses 9 aqui, ó. Esses 9 recursos aqui. Imagina se tivesse 20 recursos, 30 recursos, 50 recursos. Não, é só... Graças a Deus que só tem esses 9 recursos aí. Nossa Senhora do Processo Civil nos concedeu essa graça aí de 9 recursos. Evita-se, com isso, que o recurso sirva para que ele seja um instrumento protelatório, postergatório, para impedir o quê? A decisão definitiva do mérito. Porque aí a parte vai ficar recorrendo. Recorre daqui, recorre dali, recorre daqui, recorre dali, recorre daqui. Entendeu? Porque é com essa maneira aí de prolongar o processo, tornando o processo
ad eternum ou ad infinitum. Ou seja, a ideia do recurso, desse instrumento, desse instituto, não é isso. É garantir o direito contraditório para a defesa, mas com a limitação. Qual é a limitação? Aqueles 9 recursos que está previsto no nosso artigo 994 CPC. Tá ok? Se está ruim, já é moroso, as pessoas já reclamam, 10 anos de ação, 15 anos. Meu amigo, pior se tivesse mais recursos. Graças a Deus, Nossa Senhora aí do processo civil, temos apenas 9 recursos. Vamos lá? A princípio, né? Que eu vou falar aí de algumas coisas aí. Exceção de pré-executividade, tá? Mas isso aí é mais na frente aí. É só para a gente, aquele spoiler, para a gente aí não desmotivar, mas eu tenho que lembrar isso aí. Princípio da singularidade. Veja, o princípio da singularidade recursal, também chamado de princípio da unicidade recursal ou da unirrecorribilidade recursal, veja, estamos aí com alguns adjetivos. Contra cada decisão, o mesmo legitimado, a parte que vai recorrer, autor ou réu, só pode interpor um recurso exclusivamente. Tá ok? Contra cada decisão, o mesmo legitimado só pode interpor um único recurso em cada oportunidade. Então, veja. Vem a sentença. A sentença ali, eu não entendi aquela sentença ali. Está obscura, está dando duplo sentido. Ou você vai entrar com embargo de declaração, tá? Porque a decisão está obscura, a sentença, a decisão judicial, primeiro grau ali, foi omissa. Então, eu vou entrar com o quê? Com embargo de declaração. Eu não tenho como entrar com embargo de declaração e apelação. Não. Primeiro eu vou entrar com embargo de declaração. Saiu o resultado desse embargo de declaração, que é para o mesmo juiz que prolatou, ou se for o tribunal, né, que deu o acórdão. O embargo de declaração, eu quero saber aqui, ó. O embargo esclarecer essa sentença aqui, que eu não estou entendendo aqui. Ou erro material, ou omissão, né? Ou está contraditório, está dando dupla interpretação. Enfim, eu vou entrar com embargo. Do resultado do embargo, já tem uma sentença. Essa sentença está obscura para mim. Não estou entendendo nada dessa sentença aqui. Eu entro com embargo. Entrei com embargo, o juiz modificou esclareceu essa sentença aqui. Agora eu vou entrar com apelação. Porque como é que eu vou entrar com um outro recurso? Né? Esquece aqui o embargo de declaração. Como é que eu vou entrar? Se eu não estou entendendo a sentença. Bom, peraí, cara. Sentença aqui, pô, eu não ganhei nem perdi, eu não estou entendendo. Vou entrar com apelação? Não, primeiro vou entrar com embargo. Aí o juiz, ele tem que fundamentar, esclarecer completamente a sua sentença. Aí eu vou ver se eu recorro ou não. Ok? Isso vai ficar muito bem esclarecido quando começar a tratar apelação, embargo de declaração. Aí vai dar clareada. Mas veja, embargo de declaração pode até acontecer, mas em regra, embargo de declaração não é para modificar a sentença, não. O mérito ali, não. Eu quero entender aquela sentença, eu quero entender. Está obscura, está um erro material, está com um duplo sentido, está incoerente, começa me dando direito, depois vai me tirando. Peraí, essa sentença aqui, né? Não estou entendendo aqui. Não estou entendendo aqui. A decisão aqui, não estou entendendo. Então, antes de entrar com a apelação, se for em primeiro grau, peraí, cara. O primeiro tem que esclarecer. O juiz vai ter que me esclarecer isso aqui. Tá. Vou entrar com a apelação agora. Agora já sei. O que não dá, pelo princípio da singularidade ou da unicidade, ou da unirrecorribilidade recursal, é você entrar né? Entrar com embargo de declaração e apelação. Mesmo fato. Não dá. Mesmo assim, aí não dá. Ok? Portanto, o mesmo legitimado não pode manejar contra a mesma decisão 2 ou mais recursos de uma vez, de uma única vez. Essa é a regra geral. Ok? Essa é a regra geral. Então, o exemplo que eu estou dando aqui é bem claro. Uma sentença de juiz de primeiro grau. Ou você vai entrar com embargo de declaração para você poder entender, já que você não entendeu, aí depois sim você vai entrar
com a apelação. Eu vou explicar. Ah, mas se eu que sou uma parte, né, entrei com o embargo de declaração, 5 dias, e depois a outra parte, de alguns dias depois, a parte entrou com a apelação. Ah, eu vou explicar isso aí mais à frente. Beleza? Não vai ser agora. Vou guardar, porque eu estou aqui ansioso para falar sobre os embargos de declarações e os recursos em espécie. Beleza? Deixa eu ver se eu estou repetindo alguma coisa aqui. Princípio da secundaridade. Vamos falar agora do princípio da fungibilidade. Olha, esse também é um princípio importante. Tá? Audição. Esse aqui, ele tem as suas particularidades. Veja, princípio da fungibilidade. Ele tem a ver com o princípio da celeridade processual. E eu vou explicar por quê. Vamos lá. O princípio da fungibilidade é a possibilidade de um recurso ser aceito em lugar de um outro recurso. Ou seja, você tem aqui uma ação e você tinha que entrar com um recurso A, você entrou com um recurso B e o juiz, o tribunal, ele aceita esse recurso B no lugar do A. Isso já te dá o quê? Uma celeridade processual. Imagina você entrar com recurso A. Eu vou esmiuçar daqui a pouco. Entrou com recurso A. Já demorou, não sei o quê, chegou, finalmente chegou. Aí, recurso errado. Aí o juiz volta. Aí vai lá para o final da fila da pauta de novo para aquele juízo ou para aquele tribunal. Então, esse princípio da fungibilidade tem a ver, tendo uma questão de prova, com o princípio da celeridade. Né? Porque há um aproveitamento daquele recurso. Mas é assim, a Bangu, todo mundo? Não é a Bangu, não. Tem sua regra, né, filho? Sabe que o Brasil não é para amador. A gente tem que saber, rapaz, tem que saber, a gente tem que saber que está no Brasil, cara. O Brasil não é definitivamente para amadores. Então, vamos lá. Bom, princípio da fungibilidade é a possibilidade de um recurso ser aceito no lugar do outro. O recurso A, que eu deveria entrar com o recurso A, entrei com o recurso B e ele aceita esse recurso B no lugar do A. Tá? Quando existe erro na interposição do recurso, ou melhor, consiste na possibilidade de admissão de um recurso interposto por outro, que seria o cabível, tá? Na hipótese de existir dúvida objetiva. Por isso que eu falei que não é a Bangu. Tá? Então, quer dizer, eu estou na dúvida ali, objetivamente falando, pô, cara, será que é esse recurso aqui? Será que... Aí eu entro. E, de repente, vou alegar aí o princípio da fungibilidade, tá? Sobre a modalidade de recurso adequada, desde que não exista. Agora é o seguinte, para existir esse princípio da fungibilidade, não pode existir o quê? Um erro grosseiro. Quando não existe qualquer dúvida sobre o cabimento do recurso. Veja, o exemplo que eu coloquei aqui no slide. Foi prolatada a sentença de um juiz de primeiro grau. Qual é o recurso que nós devemos interpor quando de uma decisão de juiz de primeiro grau? Isso aí, quando você, acadêmico de direito ali no 7º período que se dá recurso, né, 6º para o 7º, enfim, você aprende, não tem jeito. Sentença de juiz de primeiro grau, o recurso, né, que você vai interpor é apelação. Simples assim. Então, eu não posso, diante de uma sentença, entrar com agravo de instrumento, que é o recurso que eu interponho contra uma decisão interlocutória. Vamos falar sobre isso de cada um. Só dando um exemplo aqui. Ou seja, o princípio da fungibilidade, ele não é a Bangu, não. Tá? Tem que ter ali uma dúvida objetiva. Pô, cara, realmente, isso aqui, eu não tô... Pô, cara, isso aqui de repente vai dar... Pô, não sei, acho que bota esse recurso ou outro. Não. Por quê? Porque não é claro. Não é claro. Então, você pode alegar aí o princípio da fungibilidade. Quando não existe qualquer dúvida sobre o cabimento do recurso. Tá? Erro grosseiro. Desde que não exista erro grosseiro. Qual é erro grosseiro? Quando não existe qualquer dúvida sobre o cabimento do recurso. Exemplo, na sentença, ao invés de interpor a interposição do recurso de apelação, você entra com agravo de instrumento. Tá? Quando o agravo de instrumento, a gente sabe
que é para decisão interlocutória e vice-versa. Decisão interlocutória. O juiz autorizou lá a liminar, deu uma decisão interlocutória lá. Decisão interlocutória não decide o processo, tá? Não estamos falando aí de uma sentença definitiva ou terminativa, enfim. Decisão interlocutória. Deu uma liminar lá durante o processo. Aí eu vou entrar com, não gostei disso aqui não. Vou entrar com agravo de instrumento. Exemplo de decisão interlocutória. Deu uma decisão lá que eu, de repente, falo, não, vou entrar com agravo aí. Agravo de instrumento. Então, decisão interlocutória. Está decidindo o mérito? Não, uma decisão interlocutória, né? Simples assim. Então, eu não posso entrar com uma apelação. Eu não posso entrar com recurso extraordinário. Erro grosseiro. Não tem como. Eu até dá raiva, né? Erro grosseiro. Não tem como. Então, tá. Veja. Bom, erro grosseiro, preclusão do prazo para interposição ou até mesmo má-fé. Isso aqui é o seguinte. É que tem recurso, tem um prazo de tempo X e o outro recurso de prazo 10X. Aí, sabe que a gente tem que estar ligado e esperto com isso. O defensor lá, a defensora, está perdendo o prazo ali, ele mete um outro recurso com prazo maior, com a dilação maior. O princípio da fungibilidade tem que ser aceito negativo. Isso aí é má fé mesmo. Né? Você está usando um outro recurso que tem prazo maior, que já perdeu esse prazo aqui. Então você tem que estar ligado nisso aí. E o juiz está, óbvio. Né? Não vai deixar. Então, ou seja, tem que ser, para você entrar com o princípio da fungibilidade, uma dúvida objetiva. Não pode ter erro grosseiro. Tá? Não pode ter uma preclusão do prazo para interposição e nem mesmo má fé. O juiz já se liga logo. Perdeu o prazo, então com outro recurso aqui que tem um prazo maior, justamente para princípio vai alegar princípio da fungibilidade. Pelo princípio da fungibilidade, o juiz tem que aceitar negativo. Não é assim, não é a bambu, não. Tem que ser uma dúvida objetiva. Isso para a questão de prova. OAB, primeira fase, OAB, segunda fase. Isso aí vai estar certíssimo você saber que pode cair dos princípios. Esse aí tu pode estudar diante da prova. Pode estudar. Bom, vamos lá. Observação 1. Falando da importância desse princípio da fungibilidade. Vai estar na sua prova. Nem esquenta. Se tua prova cai, processo civil, princípios, esse aí tu pode botar 10 asteriscos aí. Pode botar caveira, vai botar. Problema nenhum. Seta, pisca-alerta. Observação 1. Princípio da fungibilidade. O Código de 2015, CPC, prevê a possibilidade de se interpor o recurso especial como recurso extraordinário e vice-versa, segundo previsão do artigo 1032 e 1033. Aí que está. Por quê? Porque a gente sabe que o STJ ele julga matérias infraconstitucionais e o STF matérias constitucionais. Mas tem casos que realmente você vê que a lei ali, a matéria é infraconstitucional, mas repercute constitucionalmente. Aí tem essa brecha aí. Tá ok? Aí tem essa possibilidade de você entrar com recurso especial, mas na verdade seria um recurso extraordinário. Tá ok? Ou vice-versa. Tá? Isso aí você vai ler lá o artigo 1032 e o 1033, aí você vai entender claramente. E na prática, né? Na prática jurídica, você também vai ver. Quando o escritório vai, vamos fazer um RESP aqui. Mas será que é RESP? Será que esse RESP aí não respinga lá no recurso extraordinário? Tá? Que, de repente, é uma situação infraconstitucional, mas com uma grande repercussão, de repente, em matéria constitucional. Então, aqui, né, o CPC ele prevê no artigo 1032 e 1033 essa possibilidade de interposição do recurso especial no lugar do recurso extraordinário ou do recurso extraordinário no lugar do especial. O que vai fazer? Chegou lá no STF, o STF, esse recurso extraordinário aqui, não. Analisamos aqui, isso aqui, vou declinar lá para o STJ. Toma, STJ, tá contigo. Ou o STJ chega, bate no peito, isso aqui não dá para mim, não. STJ, resolve isso aí. O STF, resolve isso aí. Isso aqui
não dá para a gente cabecear, não. Entendeu? Então, aí, no caso, o STJ cruza para o STF. Não tem jeito, cara. Isso aí na prática você vê o que acontece. Segunda observação, também importante. Existe a possibilidade relativa, e não absoluta, da fungibilidade entre os embargos de declaração e o agravo interno. Agravo interno é nos tribunais. Tá? Beleza? Vou tratar de agravo interno quando estiver falando sobre recurso em espécie. Princípio da voluntariedade. Veja, o recurso, já falei isso na primeira parte, né? Mas aí por isso que eu falei na primeira parte, e aqui eu estou falando dos princípios que tem tudo a ver com a primeira parte lá. E esse é um caso. O recurso, você entrou com uma sentença, tá? Entrou, ou você é o autor, o juiz intimou o réu, fez a triangulação processual, autor, juízo e réu. O juiz não te deu a tua pretensão judicial, você perdeu a ação. Você pode recorrer ou não, você não é obrigado. Ou você entrou com sua petição inicial, sua pretensão jurídica, o juiz chamou o réu, fez a triangulação lá, beleza? Só que aí o juízo, né, viu que realmente, cara, o autor tem razão e deu direito para você aqui, autor. O réu, inconformado, também pode recorrer. Então, o recurso pode ser do réu, pode ser do autor, não tem nenhum problema. E é obrigatório, recorre se quiser. Tá? Em regra, toda regra tem uma exceção, em regra, recorre se você quiser. Até porque, como já falei antes, tem um preparo, custas processuais. Né? Você tem que bancar, você tem que pagar. Tá? Você tem que dar em garantia aí. Tá? Depositar em juízo, enfim, você tem que garantir. Tem recurso que precisa do preparo. Tá? No caso, embargo de declaração, não precisa de preparo. Ok? Aí tem o caso, a justiça gratuita. Tá? Bota ali um asteriscozinho ali, enfim. Mas, via de regra, todo recurso aí, o recurso precisa de preparo. Cabimento, preparo, a gente vai ver isso parte a parte. Tá, então, no princípio da voluntariedade, é o seguinte: o recurso é uma manifestação livre da vontade das partes. Você não é obrigado, tá? De dar ou não a continuidade processual. Você recorreu daquela sentença que você ficou inconformado, independente se é autor ou se é réu. Você entrou. Às vezes até você como autor, você ganhou a causa, mas você queria X e o juiz deu menos X. Aí você, não, eu quero aquilo ali. Vou lá para o tribunal para ver se o tribunal me dá o que eu quero, que eu entendo ser meu direito. Então, quer dizer, recorre a quem quer, tá? Tem que ter tempo, disponibilidade e, de repente, dinheiro, tá? Porque você tem que, às vezes, garantir o recurso com dinheiro, tá? Bom, alguns recursos aí. Qual é a exceção do princípio da voluntariedade? No caso de reexame necessário ou remessa necessária, onde as sentenças são enviadas ao tribunal para serem confirmadas, conforme prevê na fundamentação do artigo 496 do nosso CPC. Beleza? Princípio da dialeticidade. Veja, dialética, né? Se com outra pessoa, dialética, tem que ter a dialética ali, né? Entre professor e aluno, pai e filho e tal. Bom, as partes devem ser ouvidas antes do juiz prolatar a sentença, a sua decisão judicial. Bom, não pode ter ali uma sentença surpresa. Este princípio da dialeticidade decorre de quem? Princípio do contraditório e ampla defesa. Este princípio da dialeticidade, né, decorre implicitamente de quem? Princípio do contraditório e da ampla defesa. Como é que o juiz vai dar uma decisão judicial ali sem ouvir as partes? Eu estou vendo aqui, vou jogar aqui negativo, tá? É a vedação da sentença surpresa que está preconizada no artigo 10º do CPC, onde diz o seguinte: o juiz não pode, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes, autor ou réu, a oportunidade de se manifestar, tá? Ainda que se trate
de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Então, veja, o artigo 10 do CPC, artigo 10º do CPC, ele fala claramente que não pode haver decisão surpresa. Nem ouviu a parte aqui, o réu aqui. Como é que ele já deu a sentença assim? Né? Ele tem que ouvir as partes, autor e réu. De repente, ele vai dar uma sentença favorável ao autor da petição, mas favorável parcialmente. Bom, não, peraí, não é assim. Ele tem que ouvir as partes, mesmo que seja um ato de ofício. Ato de ofício, o juiz não precisa ser requisitado. Você tem pedido para ele. É um ato dele, ato de ofício. Tá? Vamos lá. Último princípio. Proibição da reformatio impégios. Veja, consiste em proibir a reforma, a modificação da decisão recorrida, de modo que piore a situação do recorrente. Isso aí, no direito penal, então, meu amigo, caraca, salva um. Porque você vai recorrer, né? Decisão do juiz, vai recorrer ao tribunal, aí o tribunal ia. No caso do direito penal, não, é 5 anos, não. É 7 anos. Negativo. A decisão recorrida não pode piorar a situação do réu. É isso que ele quer dizer. Princípio da reformatio impédios consiste em proibir a reforma da decisão recorrida de modo que piore a situação do recorrente. Tá? Traduzindo em miúdos, o julgamento do recurso não pode ser mais desfavorável ao recorrente do que já é. Ok? Eu recorro ali, bateu a sentença, bateu o martelo, eu tenho obrigação de fazer e tal, eu tenho que pagar X. Aí vou recorrer. Vou recorrer para diminuir, né? É menos X. Aí, imagina se não tivesse aí a proibição do reformatio impégios. Aí o tribunal, juiz de primeiro grau deu, vou recorrer no instância acima, TJ ou TRF, dependendo da situação. Aí o juízo, eu recorri lá, recursal, vou ter que pagar 10x. Porra, meu irmão, se eu soubesse, então nem recorria. Ficava só com esse X aqui. Negativo. Graças à proibição da reformatio impégios, né, o julgamento do recurso não pode ser mais desfavorável ao recorrente mais do que ele já é. Ok? Observação. O princípio reformatio impégios, o princípio em comento, o princípio em exame, não encontra conceituação legal ou disciplina expressa na nossa legislação processual brasileira. É o caso lá do duplo grau de jurisdição. Tá? Essa proibição aí não vem expressa ipsiliteri na nossa legislação processual. Tá? Contudo, é amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência. Tá ok? Com isso, encerro os princípios. Na parte 3, vou tratar de efeitos do recurso, tá? Efeito devolutivo, que todo recurso tem, e vou tratar esmiuçando os efeitos ali. Aí, na quarta parte, eu entro nas espécies. Agravo de instrumento, apelação, embate de declaração, agravo interno. Tranquilo? Aqueles 9 recursos elencados no artigo 994. Sucesso, até breve.